Olá, eu sou a Carly, monitora de estatística do professor Edson Pereira, do curso de administração da Unicristos. E eu estou dando continuidade a um vídeo anterior, onde eu montei uma tabela, fiz um histograma e polígono de frequência, e agora eu vou fazer a resolução das medidas de tendência central e de dispersão. Pulando aqui algumas páginas, nós temos aqui de novo a mesma tabela que eu montei no último vídeo, mas coloquei novamente porque a gente precisa dela para fazer a aplicação de fórmulas. Para a gente encontrar a média de dados agrupados, a nossa fórmula é somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. A gente já tem aqui, né, uma coluna inteira de xi vezes fi, e a gente tem também o nosso somatório aqui embaixo, que é o 3.263. E a gente também tem o nosso somatório de fi, que é 50. Então, basta fazer a aplicação na fórmula que a gente vai achar o valor de 65,26. Passando para a nossa próxima medida, nós temos a mediana, que é muito simples de ser encontrada quando a gente tem simplesmente um conjunto de valores. Aqui, nesse caso, são dados agrupados, então se torna um pouco mais complexo. Primeiramente, a gente vai descobrir em qual classe está a nossa mediana. Num conjunto de dados normal, né, a gente costuma fazer n dividido por 2, se for uma quantidade ímpar de números, e quando é uma quantidade par, a gente faz os dois números centrais dividido por 2. Aqui nesse caso, a gente tem o nzinho com 50, né, que é par. Então, a gente vai fazer 25 mais 26 dividido por 2, que dá 25,5. Tendo descoberto a classe da mediana, a gente volta na nossa tabela para descobrir onde que está o 25,5. E para isso a gente precisa se atentar aqui à coluna da frequência acumulada, porque é nela que a gente consegue ter uma noção de quais posições estão em cada intervalo. Por exemplo, aqui a gente tem da posição 0 ao 7, aqui a gente tem do 8 ao 15, aqui a gente tem do 16 ao 22, aqui a gente tem do 23 ao 35 e assim por diante. No nosso caso, que a gente achou a posição 25,5, a gente vai pegar isso daqui, esse intervalo, essa frequência acumulada, para colocar lá na nossa fórmula de mediana, que é a seguinte: mediana é igual a limite inferior mais n dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior, vezes a amplitude de classe, dividido pela frequência. E tudo isso a gente vai tirar dessa linha aqui. Então, colocando aqui, a gente vai pegar o limite inferior, que no caso é o 64, certo? Esse é o inferior e esse seria o superior, mas a fórmula não pede ele, então a gente considera aqui só o 64 mesmo. Mais n dividido por 2, o nosso n, no caso, é 50, né? O total de números, então a gente faz 50 por 2, que dá 25, menos a frequência acumulada anterior, que no caso vai ser essa daqui, que antecede a frequência acumulada que a gente está usando, né? Então, a gente usa esse 22, vezes a amplitude de classe, que é 9, que a gente descobriu lá no começo, dividido pela frequência justamente desse intervalo, que é o 13. E aí, calculando, a gente descobre o 66,0769. nossa moda vai ser o nosso maior ponto médio, mas não é maior de valor, mas sim o que mais se repete, né? Estão aqui os nossos pontos médios, né? E para saber qual mais se repete, a gente vem na frequência mesmo, né? A frequência maior é esse daqui, essa classe do 13, e o ponto médio dessa frequência é o 68,5. Então, esse vai ser o valor da nossa moda. Agora, partindo para a tendência de dispersão, a gente tem variância e desvio padrão, né? Que as fórmulas são essas, uma complementa a outra, porque no caso o desvio padrão ele é só a raiz quadrada da variância. Então, aplicando aqui a fórmula, né, a gente tem o somatório de xi ao quadrado vezes fi menos o somatório de xi vezes fi ao quadrado dividido por n sobre n menos 1. Isso é a nossa variância, o desvio padrão vai ser a raiz dela. Aqui a gente já tem a resolução pronta, né? Aqui, por exemplo, é o somatório de xi ao quadrado vezes fi. A gente volta aqui na nossa tabela e a gente já vai encontrar. Né? O somatório é esse daqui, 225.054,5. Então, aqui só está sendo colocado menos o somatório de xi vezes fi. Aí a gente volta aqui. A gente tem já 3.263. Aí elevado ao quadrado, dividido por 50 sobre 50 menos 1. E aí, resolvendo, a gente vai encontrar esse valor de 15,7215. Mas observem, isso daqui eu já tirei a raiz, tá? Esse valor de 15,72, no caso, é o nosso desvio padrão. E aí, para descobrir a nossa variância, a gente eleva ao quadrado, né? Já que ele é a raiz da variância.
Então, a nossa variância aqui vai ser 247,1655. Isso foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todo mundo tenha entendido direitinho. Se tiver sobrado alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que assim que possível eu respondo. Espero que tenha ficado claro e que todos tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.